Você se sente perdido com 20 e poucos anos, ou até mesmo atrapalhado ou atrasado, esse vídeo é pra você. Mas antes, só pra te dar um contexto melhor, eu produzo conteúdo também pro Instagram e recentemente eu postei esse post aqui e que muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente repostou. Eu queria trazer um pouco mais dessa ideia, só que um pouco mais formulado, um pouco mais explicado, um pouco mais falada, em um vídeo aqui que deve ter 10, 15 minutos, sabe? Eu acho que um post ele acaba sendo muito simplista ali para o que a gente quer falar, para o que a gente quer passar, para a ideia que eu quero trazer ali para as pessoas, por mais que algumas pessoas tenham concordado e tenham sentido benefícios em relação a ter consumido aquele conteúdo ali do Instagram. Então, só deixa eu contextualizar um pouco aqui. Meu nome é Hugo César, eu sou psicólogo clínico, então na descrição do vídeo eu vou deixar algumas coisas importantes para você. Seja o link para o meu Instagram, seja o link para minha newsletter gratuita, seja o link para poder ser atendido por mim. O link vai estar na descrição do vídeo. Só para te dar esse contexto aqui, porque hoje a gente vive num mundo onde muitas pessoas falam sobre muitos assuntos e que às vezes não tem uma capacitação, até mesmo um estudo para poder falar daquilo ali. Então vamos lá. Eu vou falar a gente porque eu tenho 25 anos de idade, né? A gente cresceu tendo aquela ideia de que os 20 anos seriam o auge, né? Por exemplo, a gente via isso em filme, né? Sei lá, quem nunca viu American Pie, quem nunca viu Projeto X, sabe? Então todos esses filmes que passavam ali sobre a juventude teve grande influência no quanto que a gente esperou desses 20 anos de idade, né? E, por exemplo, se você assistir esses filmes e hoje você chega aqui com 20 anos, 25, 21, 22, 27, 28, sabe? Você acaba tendo um certo confronto com aquela ideia que a gente criou, que a gente esperava, o que a gente foi afetado por conta daquela visão. Aquela visão dizia pra gente que os 20 anos seriam o auge, né? Que a gente teria muitas felicidades, teria muitos momentos de pico de alegria, eu teria muitas conquistas, né? E hoje a gente chega aqui para uma realidade onde mal a gente consegue viver com um salário, né? Na realidade, viver hoje com um salário mínimo sei lá, eu acho que beira ali beira a magia, né? Beira a mágica. Então, eu acho que hoje a gente tem esse confronto com essa realidade que a gente cresceu aprendendo, cresceu ouvindo, cresceu vendo, cresceu assistindo. E quando a gente vem aqui para essa realidade que a gente vive hoje, realmente, a gente vê que não é isso que vem acontecendo. E aí uma das coisas primordiais, assim, né, não é nem os tempos de alegria, os tempos de onde você vai ter festas, vai ter bebidas, vai ter drogas, vai ter felicidade, sabe? Eu acho que muito mais do que isso, os filmes passavam uma ideia onde que muitas pessoas, ou que a gente ali nos 20 anos, nos 25, a gente ia ter tempo, né? E hoje a gente vive aqui numa realidade onde ter tempo é uma exclusividade muito grande. Ter tempo hoje é como se fosse ter dinheiro. Ter tempo hoje é como se fosse ter um bem onde poucas pessoas têm acesso. E já que poucas pessoas têm acesso, isso é muito bem visto. É muito querido, né? Ter tempo. É muito querido você conseguir viver a sua vida, trabalhar e depois ter tempo para poder correr, para poder treinar, para poder ir pro jiu-jitsu, para poder pintar, para poder, sei lá, cara, fazer qualquer coisa, sabe? Para poder trabalhar com argila, sabe? Para poder fazer qualquer coisa, hoje a gente precisa de tempo. E quando a gente chega nos 20 anos de idade, talvez a coisa que a gente menos tem é tempo. Porque a gente está o tempo todo precisando fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você faz faculdade, certo? Nos 20 anos de idade é bem comum que você faça faculdade, pública ou privada. Então vamos supor que você faz faculdade no horário da manhã, tá? No horário da manhã, então você faz faculdade, sem tirar ali os cursos integrais, né? Eu, por exemplo, estudei na minha universidade, psicologia era integral, né? Então a gente entrava ali. Teve uma briga antes da gente entrar, antes da minha turma entrar, então acabaram tirando as aulas de manhã, mas antigamente tinha aula de manhã, então tu passava manhã, tarde e noite, a gente era liberado ali por volta das 8 horas da noite. Imagina, tipo, tu não tem nem tempo para poder trabalhar, sabe? Então vamos supor aí que tu faz faculdade e aí que tu gasta 5, 6 horas do seu dia na faculdade, né? E aí vamos supor que você tem 8 horas de trabalho, onde você tem um trabalho ali de tarde até a noite, certo? Então você junta 8 horas de trabalho mais 5 horas de faculdade, você já tem 13 horas aí, sabe? Vamos supor que você tenha que você durma 7 horas, né? Então se a gente junta 8 mais 5, que vai dar 13, e aí mais 7 horas de sono vai dar 20, você teria 4 horas sobrando. Só que aí a gente não tá contando tempo de alimentação, tempo de transporte, hoje é uma bizarrice, né? Hoje tu vai pegar um ônibus aí,
eu passava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar da faculdade, sabe? Então uma coisa extremamente bizarra. São 4 horas dentro de um ônibus sem fazer nada, porque às vezes tu não consegue ter um ambiente propício para tu poder estudar, um ambiente propício para tu poder ler, um ambiente propício para tu poder trabalhar em cima de algum projeto pessoal, sabe? Então hoje tempo é uma das variáveis mais escassas que a gente tem e que mais traz problemas para o jovem. E aqui eu vou trazer um pouco de literatura, né? O livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu não sei se pronuncia desse jeito, mas enfim. Esse livro ele vai trazer ali pra gente uma ideia de como a sociedade atual ela prega algumas coisas que talvez a gente nem consiga alcançar, certo? Além de tudo, o cansaço onde a sociedade vive, seja por suas próprias obrigações, mas seja também pelaquilo que a gente colocou como alcançável, né? A ideia de que a gente construiu de que muitas coisas são alcançáveis e que talvez não sejam, acabam te gerando mais cansaço do que uma certeza de que você consegue chegar naquilo e de que um sentimento positivo de quando você puder conquistar aquilo. Então, nesse trajeto, que é onde você passa mais tempo, porque você não passa mais tempo desfrutando daquilo que você conquistou. Você passa mais tempo no trajeto até você conquistar aquilo. Então, durante esse trajeto, onde deveria ter mais ali a frequência de sentimentos positivos, você acaba tendo muito cansaço, você acaba tendo uma sobrecarga muito grande, você acaba tendo um prejuízo muito grande emocional e físico, tá? E aqui agora eu gostaria de entrar em um ponto crucial, que é o problema de não estar sentindo que você não está vivendo o que você deveria estar vivendo. Então, se você vive uma rotina dessa, que não é muito difícil, tá? Se você vive aí na sua realidade, onde você tá olhando para o que eu tô dizendo e tá falando, cara, mas isso aí é exceção da exceção. Não é não, tá? Eu não sei aonde você vive, eu não sei onde você está inserido, mas se você for parar um pouco do teu tempo para poder fazer uma avaliação simples, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, então se você fizer essa avaliação no Rio de Janeiro, tu vai ver que isso é a normalidade para muitas pessoas. Então, se você vive nessa normalidade, tá? Onde você não tem tempo para poder fazer nada, você tem tempo às vezes somente para poder trabalhar, sabe? Porque o tempo de locomoção ele é muito grande, que você nem consegue ali ter tempo para poder estudar, entrando também num conflito ali onde você nem consegue também ter recurso para você poder estudar. O sentimento de que muitas pessoas têm de não estar vivendo aquilo que era para poder estar vivendo. E aí esse sentimento, só queria deixar claro que esse sentimento, ele não é aí, ele não é intrínseco aos 20 anos de idade, ou a essa época, a essa década, sabe, dos 20 anos. Mas ele é muito mais construído por esses filmes, por isso que a gente aprendeu, por essas narrativas que foram levadas a gente por volta dessa idade, sabe? Então hoje, pô, se você tem 20 anos de idade, 25 anos de idade, você pode ter aquele sentimento de que eu não deveria estar vivendo isso, né? E aí você vai comparar com o que você deveria estar vivendo realmente. Você vai possivelmente ter um confronto com essa com essa certeza, com essa ideia, com essa afirmação de que, pô, deveria estar vivendo uma vida boa, deveria já ter saído de casa, deveria ter uma vida um pouco mais estável, deveria ter aproveitado mais a vida, né? E aí a gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais crítica a essa afirmação, a essa ideia. A gente vê que ela é muito fundamentada no que a gente viu ali pelos anos de 2000. E um dos maiores problemas eu ainda nem falei, né? Um dos maiores problemas para mim, com toda essa realidade, com toda essa vivência, não é nem o problema do tempo, não é nem o problema. Eu entendo que o problema do tempo, o problema do recurso, o problema das possibilidades, a tristeza que você acaba tendo quando você enxerga tudo isso, ele é muito grande, sabe? Os problemas são muito grandes. Só que para mim o principal, hoje em dia, ainda vai acabar sendo a bela e velha comparação, sabe? Hoje a gente vai abrir aí o Instagram e a gente vê aí o seu amigo de 25 anos de idade anunciando uma promoção no trabalho, a gente vê aí seus amigos de 20 anos, 21 anos postando viagens internacionais, postando ali o carro novo, postando ali a casa nova, sabe? O apartamento novo. E a gente acaba se comparando muito com essa realidade, né? Porque se você tem 20 e poucos anos e a pessoa também tem 20 e poucos anos, isso deveria estar acontecendo para você também, certo? Errado. Porque quando a gente vai olhar a individualidade de cada um, a gente vai olhar a vida de cada um, a gente vai ver que existem características importantes e diferentes na vida de cada um. Por exemplo, o teu amigo que talvez
tem o carro novo, tem a casa nova, com a mesma idade do que você, provavelmente ele não teve a mesma vivência do que você, ele não teve a mesma vida do que você. E aí você acaba se comparando somente por uma característica, que é a idade, né? Só que você não compara ali, por exemplo, o nível de estudo, como é que foi a infância daquela pessoa, como é que foi a adolescência daquela pessoa, como é que foi o início da fase adulta para aquela pessoa, se ela teve a oportunidade, a possibilidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso específico, de se especializar numa área, por mais que tenha a mesma idade que você e que você não tenha tido essa oportunidade. E aí a gente acaba se comparando somente com uma característica visível, que é a idade. Só que a idade é somente uma característica. Existe um mundo totalmente aberto, uma complexidade muito maior do que somente a idade. 20 anos você ainda é reflexo de muitas pessoas, sabe? Dos seus amigos, da família, e não somente de pessoas, né? Da cultura, da religião, das expectativas, do que você aprendeu, sabe? Olhando para isso, é muito importante que você entenda, né? Que quando você vive nessa idade, nessa década tão importante, eu acho que o principal, talvez nisso tudo, é você entender pelo que você está sendo influenciado, né? O tempo todo a gente está sendo influenciado, tá? Aqui eu não tô nem querendo pregar uma ideia de que você consegue não ser influenciado. Eu não acredito nessa ideia. Para mim, o tempo todo a gente está sendo influenciado por diversas coisas, tá? Só que a gente precisa fazer uma análise pelo que você está sendo influenciado, sabe? É pelos seus amigos, é pela sua família, é pela cultura, é por uma ideia que você aprendeu de que era correta, sabe? De que era o que você iria viver, só que não é o que você está vivendo. Então, aos 20 anos, a gente está sendo influenciado por muitas coisas ainda. Porque você, em tese, às vezes você não construiu nada ainda, você não tem nada certo, você não tem um futuro certo. Você olha pro teu passado, você também não vê nada, sabe? Porque às vezes quando a gente tá com 30, 40, 50 anos, a gente pode olhar pro passado e ver, pô, já construí muitas coisas, então talvez eu tenha mais repertório para que eu possa fazer alguma coisa diferente hoje. Só que nos 20 anos você olha pra trás e você tinha 15, 10 anos, sabe? O que você tava fazendo com 15, 10 anos? Tava jogando bola na rua, tava, sei lá, cara, tava indo pra escola forçado porque você não queria ir pra escola, tava passando o tempo todo dentro de casa jogando Free Fire, sabe? Jogando Crossfire, jogando, sei lá, cara, jogando Fogo e Água, sabe? Então, eu acho que dentro disso tudo, a gente precisa conseguir entender pelo que a gente está sendo influenciado ainda. E eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter essa percepção. E aqui eu quero voltar um pouco lá naquele post que eu fiz no Instagram para poder falar sobre um ponto muito específico, tá? Para mim, existe uma afirmação que causa muito prejuízo para quem vive nessa década, né? Que é a ideia ou a afirmação de que a gente precisa colher muitas coisas, né? Então você precisa ter o apartamento, ter a casa, ter o emprego estável, você precisa ter muitas coisas já consolidadas. E isso significa que você iria colher muitas coisas, né? Só que existe essa ideia, ela vai totalmente contrário à ideia da década dos 20 anos. Para mim, e aqui eu vou fazer uma afirmação embasada em algumas coisas que eu já li, em algumas escritas que eu já li, em alguns livros que eu já li, que é os 20 anos de idade, ele não é a época para você colher, mas sim a época de você plantar, de você tentar construir as coisas, de começar a fundamentar um pouco das coisas que você quer colher lá na frente. E aí, eu acho que isso é um dos principais prejuízos assim que a gente colhe, que olhando, eu tô dizendo que todo o problema que eu trago, ou ideia que eu trago, eu falo que pra mim é um dos principais, né? Porque eu tô realmente pautando aqui os principais, então eu sempre vou dizer que é um dos principais. E aí, pra mim, essa afirmação, né, essa ideia de que os 20 anos é a época de você colher as coisas, é muito influenciada pelo que a gente aprendeu nos anos 2000, né? Pelo que a gente via ali naquela época, como eu já repeti, como eu já disse, que a gente é muito influenciado por essa leva de conteúdo que a gente consumiu, né? E aí eu não tô nem dizendo ali somente pela volta dos 2010, dos 2000, 2015, sabe? Mas até mesmo 2020, 21, 22, né? A gente teve o boom ali daquela geração que acabou ficando rica e milionária com a internet. E aí acaba que a gente tem essa comparação, porque se essa pessoa com 20 anos, 21, até mesmo mais novas, sabe? 19, 18, 17 anos, tá ficando rica e milionária, ou seja, ela tá colhendo coisas que você deveria também estar colhendo, acaba que você leva isso para sua vida e você acaba tirando um pouco da definição dessa década, né? A definição e a usabilidade, a definição,
a definição e a função dessa década pra mim, tá? Ela tá baseada no construir e não no colher. Então eu acho que você precisa muito mais focar no que você pode fazer, no que você pode construir, no que você pode plantar, do que realmente do que você tem que colher, do que você pode colher. Então eu espero que isso aqui tenha feito sentido pra você. E só pra deixar uma mensagem final aqui, cara, os seus 20 anos, eles são como um rascunho, sabe? Por exemplo, vamos imaginar a vida como um livro, tá? Imaginar a vida como um livro. Os 20 anos, pra mim, seria você ainda tentando rascunhar a ideia do livro. Rascunhar a ideia do que você quer falar. Rascunhar a sua ideia, a sua tese, sabe? Então, acho que nessa idade, você vai testar muitas coisas. Você vai errar muitas vezes. Você vai ser impulsivo muitas vezes. Você vai tentar muitas vezes, tá? E essa década é justamente para isso. E aqui eu não tô nem dizendo que com 30, 40 anos você não pode testar, você não pode tentar, você não pode errar, você não pode ser impulsivo. Não. Só que essa década, ela é primordialmente colocada para isso. É onde você vai ter espaço para isso, é onde você vai ter necessidade disso. A vida tá necessitando com que você tente, a vida tá necessitando com que você erre. A vida tá necessitando com que você seja impulsivo um pouco e tome alguma decisão que às vezes você vai quebrar tua cara e você vai aprender, ou às vezes vai dar certo, sabe? É que eu tô utilizando a palavra impulso para exemplificar uma ideia de uma ação que você tome hoje e que você não tenha certeza. E aí vem aquela tese para mim muito importante, que é: você não vai ter certeza de nada por muito tempo. Em muitas coisas da sua vida você não vai ter certeza de nada. Só que você vai precisar tomar uma decisão impulsiva. Então a ideia para poder fechar esse vídeo que eu quero deixar é: seja um pouco paciente com você nessa idade, nessa década, nesse momento, porque eu acho que não somente você precisa testar, você vai errar, você vai ser impulsivo, você vai se arrepender, mas é extremamente importante que você seja um pouco paciente com você nesse processo todo, porque você está aprendendo a viver. E não é porque uma pessoa que tem 80 anos ela vai saber de tudo, sabe? Isso não vai existir. A pessoa com 80 anos é a primeira vez que ela tá vivendo ainda, tá? E hoje você ainda tá com 20 anos, e assim como uma pessoa de 80 anos também erra, você com 20 anos está muito mais propenso a errar porque você viveu muito menos, você aprendeu muito menos, você tem muito menos repertório, tá? Então, por favor, seja paciente consigo, mas não seja também aquela pessoa que é totalmente passiva no confronto à vida. Esteja presente, se ponha, fale, se coloque, trabalhe em prol do que você acha correto, trabalhe em prol do que você quer realmente colher. E tudo dentro da realidade. Eu entendo que hoje o mundo está muito difícil, né? Aliás, eu escrevi uma newsletter sobre esse assunto, né? Falando um pouco sobre como a vida está difícil para os jovens. E aí eu fiz uma comparação da vida do jovem hoje com a vida do jovem dos nossos pais, dos nossos avós, sabe? Hoje, para tu comprar uma casa é uma coisa extremamente bizarra, sabe? E aí, Hugo, mas era fácil comprar uma casa na época dos nossos pais, na época dos nossos avós? Não era fácil, mas era um pouco menos complexo do que é hoje, sabe? O mundo hoje ele tá muito complexo realmente. E se a gente não agir com uma certa realidade frente a isso, a gente vai tentar colocar ideias antigas dentro do hoje, que talvez não caibam mais, tudo bem? Então, reforçando, tome cuidado com tudo que você vem afirmando pra você e pro restante da sua vida. Os 20 anos, eles são muito complexos, tá? Eles são muito corridos e eles são muito passíveis de erros. E isso não significa que isso é puramente ruim. Então, só para poder reforçar, na descrição do vídeo vai ter aqui o meu Instagram, o link para poder fazer terapia comigo, o link da minha newsletter gratuita e também alguns outros links que eu acho interessante. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. Até o próximo.